primeiro motivo é que o próprio Estado reconhece que o sistema tributário nacional é ineficiente em todos os aspectos, né? Por quê? Não fosse ineficiente, não haveria a necessidade do Estado buscar dar ao contribuinte uma possibilidade de resolver as suas pendências fiscais com ele, né? Então, a partir do momento em que o Estado já sabe que o sistema tributário ele é ineficiente, o sistema tributário não é condizente com a realidade econômica do brasileiro, ele se move a buscar uma solução, se move para buscar dar uma solução para aquele contribuinte devedor. Por quê? Porque ele quer receber o crédito tributário, ele quer receber o crédito dele, o Estado precisa daquele dinheiro que o contribuinte deixou de pagar. Então, a partir do momento em que ele reconhece, né? Na verdade, não é a partir do momento em que ele reconhece, é uma forma tácita de reconhecer que o sistema tributário é ineficiente. E isso em todos os aspectos, né? No aspecto legislativo, por quê? Porque a gente tem uma gama imensa de leis, decretos, instruções normativas, portarias, resoluções de todas as esferas tributárias no Brasil, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja do Distrito Federal, seja em relação ao Simples Nacional. Então, existe uma gama imensa de leis, decretos, medidas provisórias, leis complementares. É uma bagunça, né? Então, a ineficiência já parte da própria estrutura legislativa. É muita lei, é muito decreto, é muita instrução normativa, é muita resolução, e o contribuinte tem que saber acompanhar tudo aquilo, né? E mais que o contribuinte, né, já que a gente está falando aqui com colegas, não é o contribuinte, na verdade, que precisa saber de tudo isso, é aquele que cuida da gestão jurídica da empresa, né? Então, o advogado precisa saber, o contador precisa conhecer a legislação, todos aqueles que estão envolvidos na administração daquela empresa precisam conhecer a legislação tributária, que é extremamente complexa. Então, a ineficiência, o reconhecimento dessa ineficiência por parte do Estado já move o Estado a criar a possibilidade do contribuinte negociar seus débitos fiscais. Então, no aspecto legislativo, por quê? Porque existem inúmeras leis, inúmeras normas, inúmeras regras que devem ser observadas pelo contribuinte para que ele cumpra efetivamente a legislação. No segundo aspecto, o sistema é ineficiente também no aspecto executivo e administrativo, no que condiz à arrecadação, à fiscalização e à cobrança. O Estado não tem recursos humanos, o Estado não tem recursos tecnológicos suficientes para arrecadar, para fiscalizar e para cobrar os contribuintes devedores. Não existem elementos, não existem recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para que seja possível, né, que o Estado possa cobrar, possa arrecadar, possa fiscalizar todos os contribuintes que estão sujeitos às suas regras. Um exemplo básico do que está acontecendo em relação ao HELP, que é o Programa de Parcelamento Especial do Simples Nacional. Vocês devem saber que até agora não foi disponibilizado o link de acesso para o contribuinte fazer negociações. Já existe a lei complementar, já existe a regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional e a Receita Federal, nem a Receita Federal, nem a PGFN, nem estados, municípios, Distrito Federal, nenhum deles disponibilizou qualquer forma de acesso para o contribuinte requerer o parcelamento dos seus débitos. Então vejam, aqui é um exemplo evidente de que o Estado não tem capacidade, ele não tem capacidade para adotar os processos necessários para que se operacionalize a arrecadação, a fiscalização e a cobrança dos tributos. Então, diante desse aspecto, desses três elementos, a Fazenda se vê de mãos atadas. Como é que eu vou fazer para receber o meu crédito tributário se eu não tenho condições de cobrar? Eu não tenho recursos humanos, eu não tenho recursos tecnológicos. O que é mais fácil para mim?
Vamos dar para o contribuinte a possibilidade dele mesmo declarar quanto ele deve e recolher de forma parcelada, senão o Estado não vai receber. Então, esse é um motivo, um dos grandes motivos que o Estado que justifica a criação pelo Estado de programas de parcelamento de negociação. E, por último, a ineficiência na distribuição e na utilização dos recursos arrecadados através da cobrança de tributos. Mas isso é um tema de direito financeiro, né? O que o Estado faz, o que o Estado deixa de fazer com o dinheiro que é arrecadado é um tema de direito financeiro e não de direito tributário, né? Não envolve o campo de estudo do tributarista, não envolve o campo de estudo daquele que está envolvido com o direito tributário ou mesmo com a própria contabilidade da empresa. Então, essa questão, mas aqui a gente tem que enfatizar, né, tem que ressaltar que a má distribuição e a má utilização dos recursos que são arrecadados com os tributos também motiva o Estado a querer cobrar cada vez mais e, a partir do momento em que ele cobra cada vez mais, os contribuintes não têm condições de recolher e aí, o que ele faz? Ele abre essa possibilidade de o contribuinte buscar uma solução, entre aspas, negociar a sua dívida com o fisco, que a gente vai ver no final das nossas conversas, que aí não existe qualquer tipo de negociação, né? A gente vai ver qual que é o conceito de negociação para chegar à conclusão de que o que existe não é uma negociação, né? Na verdade, é um contrato por adesão, dentre essas diversas modalidades de negociação, entre aspas, que existe, o que existe é um contrato de adesão que o contribuinte assina e assume o compromisso de pagar.